Às vezes, quando o silêncio da madrugada se torna denso demais, eu sinto o peso de olhos que não deveriam estar ali, me observando dos cantos escuros do quarto. Eu saí daquela vida. Eu queimei os objetos e clamei por misericórdia. Mas o abismo tem uma memória impecável. Se você está ouvindo isso agora, entenda. O mal não bate à sua porta com chifres e cheiro de enxofre. Ele chega com um sorriso gentil e uma xícara de café quente, oferecendo exatamente aquilo que a sua dor mais deseja. Meu nome é Paulo. Antes de me tornar o homem que passou anos sussurrando para as sombras, eu era apenas um representante comercial cansado. Eu vivia em uma rotina de asfalto e café frio, tentando sustentar minha esposa, Letícia, e nossa filha de 6 anos. Morávamos em uma casa de bairro, daquelas onde o reboco insiste em cair e as contas de luz chegam com valores que fazem você perder o sono. O que me quebrou não foi a pobreza, foi a humilhação. Ver meus irmãos mais bem-sucedidos me tratando como o parente fracassado nas ceias de Natal. O olhar de pena da minha sogra, o cansaço nos olhos da minha mulher. Eu estava no limite. Eu sentia que era um fantasma na minha própria vida, um homem invisível cujos esforços não valiam de nada. Antes de continuarmos, preciso que você faça algo por mim. Se você sente que este relato está tocando em algum lugar profundo da sua mente, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Não é apenas por engajamento. Encare isso como um círculo de proteção para que essa história alcance quem realmente precisa de um alerta. E, por favor, escreva-nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Eu preciso saber onde essas palavras estão ecoando, por uma questão de segurança, a minha e a sua. A mudança começou com a dona Zuleide. Ela era minha madrinha de consagração. Uma mulher de 70 anos que cheirava a talco e alecrim. Ela vivia em um casarão antigo, cheio de rendas e santinhos de papel nas paredes. Zuleide era o pilar da nossa família. Todos recorriam a ela para conselhos e orações. Ninguém desconfiava que, por trás daquela aparência de avó zelosa, existia um conhecimento que não vinha dos céus. Em uma tarde de domingo, após mais um almoço de família, onde fui o alvo das piadas ácidas do meu irmão mais velho, Zuleide me chamou para a cozinha. Ela me serviu um bolo de fubá e, enquanto eu desabafava entre lágrimas, ela segurou minha mão com uma força surpreendente para a idade dela. Seus dedos eram frios, como se o sangue circulasse com dificuldade. Paulinho, ela disse com a voz mansa, o mundo é dos que sabem pedir. Você é bom demais, e o mundo pisa em quem é bom. Você não quer que eles parem de rir? Você não quer ser aquele que todos olham com respeito? Naquele momento, eu teria entregado qualquer coisa, por um pouco de dignidade. Ela não me falou de demônios, falou de justiça. Ela me entregou um papel amarelado com uma lista de itens que pareciam, à primeira vista, apenas excentricidades de uma benzedeira de interior. A logística do meu primeiro passo no ocultismo foi fria e metódica. Eu não fui a um cemitério à meia-noite. Eu fui a um mercado de ervas no centro da cidade e a um açougue de beira de estrada. Zuleide me pediu 7 tipos de ervas amargas, 1 metro de fita de cetim preta que nunca tivesse visto a luz do sol e o coração de um animal que ainda estivesse quente no momento da compra. O item mais difícil foi o pessoal. Eu precisei conseguir uma peça de roupa íntima do meu irmão, o homem que mais me humilhava. Algo que tivesse o suor e o DNA dele. Lembro-me do cheiro metálico do sangue no banco de trás do meu carro, enquanto eu dirigia para o terreno baldio atrás da casa de Zuleide. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma antecipação doentia. O ritual era logístico, quase cirúrgico. Eu tive que cavar um buraco com exatamente 3 palmos de profundidade. O solo estava duro e seco, e o som da pá batendo na terra ecoava no silêncio da noite como uma batida de coração.
Seguindo as instruções dela, envolvi o coração do animal na camisa do meu irmão, amarrando tudo com a fita preta em nós cegos que machucavam a ponta dos meus dedos. Eu sentia o calor residual da carne, atravessando o tecido, uma sensação viscosa e pulsante que parecia subir pelo meu braço. Enquanto eu enterrava aquele pacote, eu não rezei. Eu apenas mentalizei a imagem do meu irmão, perdendo a voz, perdendo a pose, perdendo o brilho. A sensação física era de um frio súbito no estômago, como se o ar ao meu redor tivesse ficado subitamente mais denso, dificultando a respiração. 3 dias depois, o primeiro sucesso aconteceu. Meu irmão, um homem que nunca ficava doente, perdeu a voz completamente durante uma reunião importante na empresa onde trabalhava. Não foi uma rouquidão comum. Os médicos não conseguiam explicar. Ele simplesmente abria a boca e nada saía, apenas um chiado seco. Ele foi afastado do cargo. Pela primeira vez em anos, o silêncio dele era a minha vitória. Eu estava radiante. Senti um poder que nunca imaginei possuir. Mas naquela noite, a atmosfera da minha casa mudou. O ar no nosso quarto ficou impregnado com um odor de terra molhada e algo levemente adocicado, como flores apodrecendo no vaso. Letícia reclamou que a casa estava gelada, mesmo com todas as janelas fechadas. Quando fui visitar Zuleide para agradecer, ela não me recebeu com o carinho de sempre. Ela estava sentada na penumbra da sala, sem acender as luzes. O olhar dela mudou. Não era mais o olhar de uma madrinha preocupada. Era o olhar de um credor conferindo uma nota promissória. O primeiro nó foi dado, Paulinho, ela sussurrou. E eu percebi que a sombra dela na parede parecia muito maior do que o corpo dela. Mas o nó só aperta se você continuar puxando a corda. E você vai querer puxar, não vai? Eu sorri, ignorando o calafrio que desceu pela minha espinha. Eu ainda não sabia que aquele silêncio do meu irmão seria preenchido em breve por vozes que eu nunca mais conseguiria parar de ouvir. A minha ascensão foi meteórica, mas o brilho era falso, como o reflexo da lua em um poço de esgoto. Em menos de 6 meses, o representante comercial que contava moedas deu lugar a um consultor requisitado, com uma conta bancária que não parava de crescer. Meu irmão, outrora o orgulho da família, definhava em uma depressão inexplicável, com a voz recuperada apenas em sussurros que ninguém compreendia. Eu tinha o que queria, mas a paz tinha se tornado um artigo de luxo que eu não podia mais comprar. Zuleide passou a me chamar com uma frequência perturbadora. O café com bolo de fubá foi substituído por vigílias na cozinha dela, onde as janelas eram vedadas com panos pretos. O favor está pago, Paulinho, mas a manutenção da sua sorte exige alimento, ela dizia com aquela voz que agora soava como papel seco sendo amassado. As tarefas deixaram de ser simples buracos no quintal. A logística do ocultismo se tornou um trabalho em tempo integral de degradação moral. Zuleide me ordenou que buscasse terra de 7 covas diferentes, mas não de qualquer uma. Tinham que ser covas de crianças ou de pessoas que morreram de forma violenta. Eu me vi em plena madrugada, pulando muros de cemitérios de periferia, com as mãos enterradas no solo úmido e frio, sentindo o cheiro de decomposição impregnar sob minhas unhas. Eu voltava para casa com sacos de lona pesados, cujo conteúdo eu precisava esconder no sótão, sob o risco de Letícia descobrir o que eu estava me tornando. O ritual seguinte foi ainda mais bizarro. Eu precisei obter o leite materno de uma mulher que estivesse em luto. Passei dias frequentando velórios em hospitais públicos, fingindo ser um parente distante, até conseguir o que precisava. Misturar aquilo com ervas que queimavam a pele e cinzas de documentos de pessoas que eu queria derrubar era uma tarefa que me deixava com náuseas. Eu sentia como se a minha alma estivesse sendo fatiada e vendida em parcelas para entidades que eu não conseguia ver, mas cujas presenças eu sentia como um peso constante nos meus pulmões.
Foi nessa época que a minha casa começou a morrer. O lar que antes cheirava a amaciante e comida caseira passou a exalar um odor de podridão persistente. Era um cheiro orgânico, como se algo tivesse morrido entre as paredes. Letícia revirava a casa, limpava com água sanitária, trocava os móveis de lugar. Mas o cheiro de carniça parecia brotar do próprio chão. Minha filha, que sempre foi uma criança radiante, parou de brincar. Ela ficava sentada no corredor, olhando fixamente para o sótão, dizendo que o Senhor da Terra estava com fome. Antes de eu te contar o que aconteceu com ela, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Você já sentiu um arrepio gelado subindo pela sua espinha sem motivo nenhum, como se uma mão invisível tivesse tocado o seu pescoço? Já viu algo se mover pelo canto do olho enquanto está sozinho em um cômodo, mas quando vira a cabeça não há nada lá? Se você já sentiu que não está totalmente só no escuro, considere se inscrever neste canal agora. Encare isso como um voto de coragem, uma forma de fortalecer sua mente contra o que habita nas sombras. O medo se alimenta do isolamento. Aqui, pelo menos, estamos todos ouvindo a mesma verdade. O comportamento dos meus filhos foi a primeira grande cobrança. Eles não eram mais os mesmos. O olhar deles estava vazio. E às vezes eu os pegava sussurrando para os cantos da sala, em uma língua que não era português. Uma cadência rítmica e gutural que me lembrava as vigílias na casa de Zuleide. O ambiente estava tão carregado que as lâmpadas estouravam sem motivo e a comida estragava na geladeira em questão de horas. Eu tentava racionalizar. Olhava para o meu carro novo na garagem, para as roupas de marca que Letícia agora usava e dizia a mim mesmo: é o preço do sucesso. Toda grande conquista exige sacrifício. Estou fazendo isso por eles. Mas a lógica era um parasita que devorava minha sanidade. No fundo, eu sabia que não era mais o dono daquela casa. Eu era apenas um inquilino de forças que estavam cobrando um aluguel espiritual alto demais. O isolamento foi absoluto. Eu estava cercado por pessoas que me amavam, mas não podia tocar em nenhuma delas sem sentir que eu era um veneno. Eu não conseguia mais ter intimidade com a minha esposa. O toque dela me queimava e o meu toque parecia deixá-la doente. Assim, única pessoa com quem eu conseguia falar era Zuleide. Ela era a única que entendia o peso que eu carregava, mas ela não era um consolo. Ela era o meu carrasco. O laço familiar que antes nos unia tinha se transformado em uma corrente de ferro. Eu odiava aquela mulher, mas precisava dela como um viciado precisa da droga para não colapsar. Então veio o ponto de não retorno. Zuleide me chamou em uma noite de lua nova. O casarão dela não cheirava mais a alecrim, cheirava a sangue seco e mofo. Ela me entregou uma pequena adaga de osso, trabalhada com inscrições que faziam meus olhos doerem ao focar. A sorte está secando, Paulinho. Os senhores estão pedindo algo vivo, algo que carregue o seu sangue, mas que ainda não tenha pecado. Ela disse, apontando para uma foto da minha filha que estava sobre a mesa dela. Meu coração parou. O choque foi como uma descarga elétrica. Ela não queria mais terra de cemitério ou leite de estranhas. Ela queria um sacrifício dentro da minha própria linhagem para selar o pacto para as próximas gerações. Eu olhei para aquela adaga e depois para o rosto da minha madrinha, que agora parecia uma máscara de couro esticada sobre um crânio. Naquele momento, eu percebi que não tinha vendido minha alma em parcelas. Eu já a tinha entregado inteira no primeiro ritual, e agora eles vinham buscar o restante da colheita. Eu saí de lá em transe, com a adaga escondida no casaco, sentindo o peso de uma decisão que mudaria não só a minha vida, mas o destino de todos que eu amava. Eu tinha cruzado a linha, e do outro lado dessa linha não existe volta, apenas a escuridão ou uma luta desesperada pela pouca luz que ainda restava em mim.
Eu segurei aquela adaga de osso com as mãos suadas, sentindo o peso de séculos de maldade comprimidos em um objeto tão pequeno. Olhei para Zuleide, minha madrinha, a mulher que me carregou no colo e que agora pedia o sangue da minha própria filha. Naquele momento, algo dentro de mim, um resto de humanidade que eu achei ter, enterrado em covas de cemitério, gritou. Eu larguei a lâmina sobre a mesa de madeira. O som do osso batendo na madeira ecoou como um tiro na cozinha silenciosa. Eu não vou fazer isso, eu disse com a voz falhando. Eu prefiro perder tudo. Zuleide não se moveu. Ela não gritou, não invocou chamas, nem mudou sua forma física. Ela apenas ficou em silêncio absoluto por 10 segundos que pareceram horas. Seus olhos, opacos como 2 pedras de rio, desviaram-se de mim e fixaram-se na parede, em uma expressão de profunda e fria piedade. Como se ela estivesse olhando para um animal ferido que sabe que não passará daquela noite. Então, aprenda a lidar com as consequências da sua escolha, ela disse, com uma calma que me gelou o sangue mais do que qualquer ameaça. Ela se levantou, ajeitou o chale de renda sobre os ombros e saiu da cozinha. Eu ouvi o som arrastado de seus chinelos pelo corredor, até a porta da frente se fechar com um clique seco. O vazio que ela deixou não foi de alívio, foi de desamparo. Foi como se uma cúpula de vidro que me protegia do caos tivesse sido estilhaçada. A retirada daquela mão foi instantânea. No caminho para casa, meu carro, um sedã de luxo que eu comprara com o dinheiro do sucesso, simplesmente morreu no meio da avenida. Não foi uma falha mecânica comum. O painel eletrônico derreteu diante dos meus olhos. Os dígitos do odômetro girando freneticamente até se tornarem borrões pretos. Eu saí do carro e tentei ligar para um guincho, mas meu celular estava quente demais para segurar. A tela estava preta, mas eu ouvia um ruído de estática vindo do alto-falante, uma frequência baixa que vibrava nos meus dentes. Quando finalmente cheguei em casa, a pé, ensopado de um suor frio e com uma exaustão que parecia vir da medula dos meus ossos, encontrei a escuridão total. A luz da rua funcionava, mas a minha casa parecia engolir a luminosidade. Entrei e senti que o ar lá dentro tinha a consistência de melaço. Era difícil andar, difícil puxar o ar para os pulmões. Abri o aplicativo do banco no tablet que ainda restava. O saldo que, horas antes, ostentava 6 dígitos, agora marcava 0. Não havia histórico de transferências nem roubo. Apenas vazio. Como se aquele dinheiro nunca tivesse existido, como se os meses de prosperidade fossem uma alucinação coletiva que o mundo estava decidindo esquecer. Eu sei que muitos de vocês estão ouvindo isso agora e uma memória estranha está voltando à tona. Talvez aquela sequência de azar que não fazia sentido, os aparelhos queimando um atrás do outro, ou aquela sensação de que, não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro desaparece como fumaça. Se você sentiu um calafrio agora, se essa descrição tocou em uma ferida que você não sabia explicar, deixe um amém ou uma frase de luz nos comentários. Sua energia e sua presença ajudam a manter este canal como um porto seguro contra o que não podemos ver. O ataque físico à minha família começou naquela mesma noite. Letícia estava deitada no sofá, tremendo. Quando encostei a mão em sua testa, minha pele quase queimou. Ela estava em brasa, mas quando peguei o termômetro, o mercúrio não se movia dos 36 graus. Está frio, Paulo. Por que está tão frio? Ela gemia, enquanto o suor escorria por seu rosto. No quarto ao lado, ouvi o grito da minha filha. Corri até lá e a encontrei encolhida no canto superior da cama. Ela apontava para os pés do colchão, onde não havia absolutamente nada além da penumbra. Ele está sentado ali, papai. Ele disse que você não pagou o aluguel. Ele disse que agora ele é o dono da cama.
O quarto estava a uma temperatura abaixo de zero. Eu via o hálito da minha filha saindo como fumaça branca no ar. Mas quando tentei ligar o aquecedor, ele explodiu em uma chuva de faíscas que quase incendiou a cortina. A casa se transformou em uma prisão de ecos. O cheiro de algo podre, que antes era sutil, tornou-se insuportável. Era o cheiro de um animal grande apodrecendo sob o assoalho, mas eu sabia que não havia nada lá. Eu ouvia passos no sótão, passos pesados, de alguém que usava botas de couro endurecido. Mas quando subia com uma lanterna, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo descompassado. Tentei agir. Tentei ligar para amigos, para advogados, para antigos contatos de negócios. Ninguém atendia. Quando eu conseguia falar com alguém, a pessoa não reconhecia minha voz ou dizia que o número estava enganado. Eu era um fantasma operando no mundo dos vivos. A sorte que o pacto me dera era, na verdade, uma coleira. Sem ela, eu não era ninguém. O desespero da impotência é a pior das torturas. Eu via minha esposa definhar em uma febre fantasma. Via minha filha perder o brilho nos olhos enquanto conversava com o vazio. E eu não podia fazer nada. Eu tinha o conhecimento, eu tinha os rituais, mas cada vez que eu pensava em tentar um contrafeitiço, a imagem de Zuleide dizendo "aprenda a lidar com as consequências" martelava na minha mente. Eu percebi, tarde demais, que o mal não estava mais me pedindo coisas. Ele estava se servindo. O pacto não era um contrato de prestação de serviços. Era uma barreira que impedia o caos total de me devorar. E agora que eu tinha quebrado o acordo, o caos estava em casa, jantando na minha mesa, dormindo com a minha esposa e sussurrando no ouvido da minha filha. Eu estava sozinho no escuro, cercado por tudo o que eu tinha ajudado a construir, percebendo que a única coisa pior do que fazer um pacto com a sombra é ser abandonado por ela depois que você já esqueceu como caminhar. Na luz, a minha queda foi rápida, mas o meu retorno à superfície foi como escalar um paredão de vidros quebrados com as mãos nuas. Eu não fui salvo por um milagre cinematográfico. Fui arrancado do fundo do poço por uma resistência que doía em cada articulação do meu corpo. A libertação começou quando um antigo amigo de infância, alguém que eu tinha afastado nos tempos de glória, apareceu na minha porta. Ele era pastor em uma pequena congregação de periferia. Ele não trazia rituais complexos, apenas uma Bíblia gasta e uma autoridade que eu não via há muito tempo. Foram 3 dias e 3 noites de um cerco espiritual dentro daquela casa que cheirava a morte. Não houve luzes brancas ou anjos cantando. Houve gritos, gritos que saíam da minha própria garganta, mas que não eram meus. Eu sentia como se ganchos invisíveis estivessem cravados nos meus órgãos internos, puxando para fora uma massa negra e densa que eu tinha deixado crescer dentro de mim. A cada oração, a cada clamor daquele homem, eu sentia uma parte da minha vitalidade ser levada junto com o mal. A libertação é uma cirurgia sem anestesia. Para o parasita sair, ele arranca pedaços do hospedeiro. No final do 3º dia, quando o cheiro de podridão finalmente se dissipou, eu não era um homem vitorioso. Eu era um trapo humano, trêmulo e esvaziado, caído sobre o piso frio da sala. A família foi salva, mas a sobrevivência tem um preço que as pessoas não contam nos testemunhos de igreja. Nós saímos daquela casa, deixamos tudo para trás, o dinheiro, os móveis, as memórias, mas o que aconteceu conosco não ficou, trancado naquelas paredes. Minha esposa recuperou a saúde, mas seus olhos agora carregam uma névoa de tristeza constante, como se ela tivesse visto o que existe no outro lado e nunca mais conseguisse desver. E a minha filha, o meu pequeno tesouro. Ela voltou a brincar, mas às vezes, no meio de uma tarde ensolarada, ela para, olha para o vazio e sussurra nomes. Nomes que eu li naqueles cadernos.
Amarelados de Zuleide. Nomes que nenhuma criança de 7 anos deveria conhecer. A casa onde moramos hoje, uma kitnet simples e distante de tudo, permanece fria. Não importa o quanto o sol de verão bata nas janelas, o ar ao meu redor sempre parece ter 2 ou 3 graus a menos. Eu sou uma propriedade marcada. Eu sinto o olhar da minha madrinha, ou do que quer que estivesse agindo através dela, em cada esquina escura. Eu sei que eles não esquecem um contrato quebrado. Eu sou como um prisioneiro em liberdade condicional. O crime foi perdoado pela luz, mas a sombra ainda mantém o meu prontuário aberto. E se você acha que o meu silêncio aqui é o fim desta história, você não entendeu nada. O que eu enfrentei não foi um surto de azar ou um evento isolado na minha linhagem. Existe algo que eu vi naquele sótão, algo que deixei registrado em outro relato aqui no canal, que prova que essa teia é muito maior e que está se fechando sobre outra pessoa agora mesmo. Se você tiver a coragem de ver o que acontece quando a porta se abre por completo e o pacto é selado até o fim, assista ao vídeo que deixei no primeiro comentário fixado. Mas esteja avisado, depois de ouvir aquilo, não há mais volta. O conhecimento é o primeiro passo para a entrega. Agora eu preciso baixar o tom. Eu preciso falar diretamente com você, que chegou até este minuto final. Ao contar tudo isso, ao dar nome aos bois e descrever a logística do que eu fiz, eu abri uma fresta. Eu sinto que enquanto essas palavras saem da minha boca e entram nos seus ouvidos, a atenção que antes estava focada apenas em mim começou a se fragmentar. Eu sinto como se estivesse estendendo uma linha de sangue entre a minha experiência e o seu quarto. Pare por um momento. Não mude de aba. Não olhe para o lado ainda. Que horas são agora, exatamente? Verifique o relógio. O silêncio na sua casa pareceu diferente nos últimos minutos? Você sentiu um peso nos ombros ou uma mudança súbita na temperatura do ambiente enquanto eu falava sobre a retirada da proteção? Verifique se as suas portas estão realmente trancadas. Às vezes, achamos que o ferrolho está passado, mas a intenção de quem quer entrar é mais forte que o metal. Se você sentiu qualquer arrepio, se o seu cachorro rosnou para o nada, ou se você simplesmente sentiu que não deveria estar ouvindo isso sozinho, comente aqui embaixo o horário atual e o que você sentiu. É a sua forma de dizer que você está alerta. Cuidado com quem te oferece ajuda fácil. Cuidado com os sorrisos de quem te conhece desde criança. O mal é paciente e ele adora uma mesa farta e uma família reunida. Eu vou ficar por aqui. Eu preciso apagar as luzes e tentar dormir, se é que eles vão deixar hoje. Fiquem bem, se puderem.